Vamos lá, pessoal, vamos lá. Vamos começar a nossa sessão de hoje. Então, novamente, bom dia a todos que estão aqui presentes com a gente. Antes de mais nada, eu agradeço em nome da Aken, a presença de todos. E de novo aí, Miguel, obrigado aí pela sua participação, né? Já me apresentando aqui, apresentando o Miguel também. Pessoal, para quem não me conhece, eu sou o Hélio, tá? Eu sou diretor executivo aqui na Aken SA. E sempre está do meu lado aqui o Miguel, que é o meu parceiro aí de longa data, né? Trabalha na SolarWinds, é um engenheiro sênior e vai estar atuando aí com a gente hoje na nossa apresentação. Hoje com foco, né, Miguel, em SolarWinds Observability, como sempre, mas aí muito voltado à parte de gestão de máquinas virtualizadas, que é o nosso Virtualization Manager, e a parte de gestão aí de storage, não é isso? É isso mesmo. Oi, bom dia, pessoal. Bom dia, Hélio. Sim, claro, sempre continuando com essa tendência que falamos faz umas semanas atrás na parte da observabilidade, focado na parte da rede. Hoje vamos a começar a falar um pouco da parte dos storage, tá? Que essa é uma problemática que acontece muito no Latinoamérica, falando sempre da parte que o problema, tá, é que temos um monte de consoles. A ideia é sempre ter um só lugar onde eu tenha mais tempo. Então, com SolarWinds, enfocado na Uhum. parte do storage, na parte da virtualização, para mim não tem um VMware, ou tem um Tanix, ou tem um Hyper-V, tem tudo junto. Assim que a ideia hoje é falar um pouco de tudo isso. Perfeito, perfeito. Então, bora lá. Pessoal, para a gente ganhar tempo aqui, né? A gente vai manter sempre a nossa mesma estratégia, a nossa mesma estrutura de evento. A gente costuma fazer aqui um bate-papo, tá? Para quem não participou ainda desses eventos online que a gente está gravando, fique à vontade também em consultar as nossas mídias sociais. Lá no YouTube, a gente tem algumas apresentações que já passaram sobre outros tópicos específicos aí da SolarWinds Observability, que é a plataforma completa onde a gente consolida tudo, como o Miguel falou muito bem, é o que a gente sempre chamou de single pane of glass, né? Ou seja, fica tudo ali centralizado de informações em relação à rede, infraestrutura, aplicações, bancos, e hoje especificamente a gente vai tratar esses dois pontos aí de máquinas virtualizadas e a parte de gestão de storage. Então, antes de começar, pessoal, eu convido a todos aí a participarem, né, até o final do evento. Fiquem à vontade em fazer questões e deixar isso tudo bastante interativo entre nós, para não ficar uma coisa aqui também só eu e o Miguel falando. Fiquem à vontade, interajam, que é o que vai fazer diferença aqui nesse evento, né? E outro ponto importantíssimo aí que eu não posso esquecer, no final do evento, a gente tem sempre um QR Code que fica ali exposto para o pessoal poder preencher, então a gente agradece aí se vocês puderem preencher e colocar o insight de vocês em relação ao que acharam do evento e como que a gente pode estar melhorando sempre aí para os próximos. Então, como sempre, eu vou introduzir um pouco sobre a empresa, falar um pouquinho sobre a Aken, né? E a gente já vai começar aqui com um slide específico falando sobre da onde a gente surgiu, o que que a gente é e etc, né? Então, pessoal, para quem não conhece a empresa, a gente é focado, né? E a empresa é extremamente especialista em trazer soluções que impulsionam o resultado para os nossos clientes, né? Então, nosso grande objetivo sempre foi esse. Nós não somos uma empresa que simplesmente só vende software ou só vende caixinhas e é isso, né? Basicamente, não é isso que a gente faz. A gente sempre tenta entender a necessidade de cada cliente tem a sua particularidade, cada negócio tem a sua necessidade específica, e para isso que a gente atua sempre profundo, sempre em conjunto com os nossos clientes, para poder entender qual que é a real necessidade que cada um precisa, para a gente poder entregar soluções e integrá-las, né, dentro das ferramentas que existem hoje de mercado, trazendo aí o melhor retorno do investimento feito no software em si. Então, não somos uma empresa única exclusivamente de licenciamento, mas também a gente, vou abordar um pouquinho mais para frente, a gente tem uma série de outros serviços profissionais que englobam toda essa estratégia de integrações, implementação, suporte, gestão contínua. Então, a empresa já tem aí uma longa data, né? Já somos mais de 20 anos no mercado, desde 2004, e o nosso foco é sempre transformar aí o monitoramento tradicional, que é o que a gente reconhece como um monitoramento mais reativo, em algo mais proativo, uma experiência de observabilidade aí avançada que a gente fala, né? Tá avançando também para a parte de automação, né? Completamente autônomo no futuro. Falando um pouquinho mais aí sobre a empresa, como eu comentei, a gente tem aí 21 anos de mercado, são mais de 250 clientes ativos atualmente. Atuamos em 5 países diferentes, né? Tanto na região da América Latina, quanto aqui, eu falo com vocês diretamente de Portugal, quanto aqui na região da Europa. Atuamos aqui em Portugal e também em alguns países da África,
além da América Latina, como o Brasil, Argentina e outros locais específicos, né? São mais de 1.000 projetos executados, ou seja, a empresa já teve mais de 1.000 entregas em relação a implementações, integrações e desenvolvimento de plataformas específicas aí para portais específicos para os nossos clientes, né? 180 Pro Services a gente já ofereceu e a gente já teve mais de 180 contratos ativos aí com os nossos clientes, tanto na parte de prestação, não só a questão da implementação e integração, mas também a prestação do suporte contínuo aos nossos clientes, né? Nós temos hoje também a parte de consultoria e licenciamento, treinamento, e o que eu vou falar um pouquinho mais na nossa mandala, que é o Observability Journey. Então, começando a falar um pouco aqui dos nossos serviços principais, pessoal, a Akin, ela, não, como eu comentei no início, né, a gente não só oferece a questão da consultoria no licenciamento, mas a gente tem esse globo aí, esse pacote aí de serviços que a gente costuma oferecer. Começando pelo assessment, né? O assessment, o que que é isso? Basicamente, a gente entende a necessidade do cliente, absorve toda a realidade do negócio da empresa que a gente está atuando, para poder oferecer aí melhores práticas na implementação do software existente, né? Seja a SolarWinds, ou seja qualquer outra fabricante que a gente atua também no mercado. Obviamente, a SolarWinds é o nosso carro-chefe, a gente é reconhecido e temos diversas premiações ao longo dos anos, mas a gente também entende e tem uma equipe capacitada na área de serviços profissionais que atua em diversas frentes para poder realmente entender a necessidade de cada cliente, não só em relação ao software, mas em relação a equipamentos, a Cisco, HP e etc. Tá? Implementação. Então, passando pela parte de implementação, é o escopo de projeto fechado, né? Nós, entendendo essa necessidade do cliente e baseado no objetivo dele, a gente desenvolve um escopo já fechado para poder fazer essa parte de implementação do começo até o fim, né? Que é o que a gente chama de projeto fechado, aí é porta fechada, né? Com a chave na mão, né? Ou seja, o produto está ali entregue, 100% instalado, não tem mais nenhuma preocupação, obviamente tem a passagem de conhecimento, né, ao final da entrega, e dali a gente segue para o que a gente tem de suporte. Hoje nós temos suporte em diversos níveis, começando através do bronze, e isso vai até o diamante. O bronze é o suporte mais reativo, mais tranquilo, a gente atende o chamado, responde e atua em conjunto com o fabricante, até o diamante. Diamante já é um suporte extremamente avançado, 24/7, há interações, há visitas recorrentes e uma série de outros recursos que ficam disponíveis para a empresa aí que contrata o suporte diamante aqui na Acme, tá? Training, a gente tem também essa parte de treinamento, eu comentei que na implementação a gente tem a passagem de conhecimento sobre o que foi executado no escopo contratado, mas o treinamento também é super válido, então, ou seja, se o cliente está, por exemplo, adquirindo o Virtualization Manager, o Network Performance Monitor, ou a ferramenta como um todo, né, que é o que a gente sempre oferece, né, que a gente não tem hoje, é a oferta que a gente está mais focado atualmente com a SolarWinds, a gente oferece também o pacote de treinamento baseado na necessidade específica de cada cliente, tá? É, mas para o futuro, vou falar um pouquinho, já vou aqui dar alguns spoilers, mas a gente está montando também um portal, né, que é o que a gente vai chamar de Hacking Academy, onde cada pessoa ou nossos clientes poderão estar aí fazendo contratação de cursos online diretamente da Hacking, em português, com direito aí também a um certificado, a um reconhecimento daquele curso executado. Principalmente e atualmente vai ser as ferramentas da própria SolarWinds, né? E futuramente a gente vai estar ampliando esse leque de treinamentos online também para oferecer para vocês, tá? Falando do Aki Observability Journey, né? O que que é esse framework de serviços? A gente chama aqui internamente disso, porque o que que é isso? A gente entende que cada empresa tem o seu nível de maturidade. Então, ela começa ali adquirindo uma ferramenta de monitoramento do ambiente dela, seja de rede, seja de aplicações, seja de infraestrutura, seja de maquinário virtualizado, banco de dados, etc. E ela precisa estar evoluindo, né, esse monitoramento até o que a gente chama de observabilidade. Então, a gente criou esse framework, nada mais é do que um serviço onde a gente entende a necessidade do cliente lá no começo, baseado na ferramenta que ele adquiriu, e com base nas nossas melhores práticas e aumento no nível de maturidade, nós temos alguns níveis, nível 1, 2, 3, 4, até chegada do nível 100% autônomo, a gente encaixa aquele cliente, determina qual nível que ele está e leva ele até o nível de automação 100%. Ou seja, o nosso foco aqui com o Observability Journey é entregar toda uma jornada de evolução na maturidade
de monitoramento e observabilidade dos nossos clientes. Esse é o nosso objetivo com o Observability Journey, até a chegada da automação 100%, tá? Diferente aí do Observability Journey, falei tudo aqui sobre a parte de assessment, implementação, a gente vende a licença do software, implementa, suporta, dá treinamento, tem aí o framework, e aí os clientes que não querem ou necessariamente não possuem interesse em adquirir o software para si, nós também oferecemos o nosso Aken Watch. O que é isso? O Aken Watch também utiliza a tecnologia SolarWinds por trás. Isso fica dentro da nossa infraestrutura aqui na Aken e nós provemos a licença por nó, nesse caso, né? Então, se você tem na tua empresa a intenção de, poxa, eu não quero ter esse custo aqui, de repente, um CAPEX elevado, eu quero ter isso mais como operacional, é uma boa solução para esse tipo de situação. Além disso, o Aken Watch ele contempla toda a questão aí de suporte nosso, de toda a nossa especialização. São mais de 13 anos trabalhando com a SolarWinds, então você sempre vai ter um profissional altamente capacitado, certificado pela própria SolarWinds, então isso vai estar na mão de pessoas que possuem extremamente evolução tecnológica aí para poder estar atendendo com a SolarWinds, tá? Então, o Aken Watch é isso. Então, é mais uma ferramenta, uma opção que a gente dá para os nossos clientes. Pessoal, qualquer dúvida que tiver, também vai colocando aqui, eu vou tentando responder, também estou com a Marina do nosso time aqui para poder responder no auxiliando, mas fiquem à vontade. Falando um pouquinho aqui da nossa carteira de clientes, basicamente, a nossa carteira é bastante concentrada atualmente no segmento financeiro, no segmento também industrial, mas aqui tem alguns nomes interessantes para vocês poderem ter uma ideia do que a gente atende atualmente, né, e quais são as empresas que confiam no trabalho da Aken, tá? Então, desde o setor energético até o setor de telecomunicações, setor de varejo, setor farmacêutico, financeiro e por aí vai, né? Uma pequena amostra aí dos clientes que a gente atua atualmente, tá? A gente coloca sempre 250 clientes, mas eu, obviamente, preciso saber disso. A gente está na casa de 272, 273 clientes atualmente que adquirem e renovam contratos recorrentemente com a gente. Bom, aqui alguns reconhecimentos, não só do nosso principal parceiro, que é a SolarWinds, né? Há mais de 13 anos aí trabalhando em conjunto, mas também de alguns clientes que reconhecem a nossa forma de atuação, né? Então, a gente tem alguns comentários e a gente possui muitos outros comentários também, que vocês podem ficar à vontade de acessar o nosso site e dar uma olhada lá também sobre as nossas capacidades técnicas também. Pela SolarWinds, a gente recebeu premiações desde 2022, como parceiro do ano, e por aí vai, até 2025, como principal parceiro aí do fabricante. É isso, né? Uma breve introdução, né? Eu não quero tomar muito tempo aqui. Daqui em diante, pessoal, eu vou passar a bola para o nosso amigo, para o Miguel, aqui, para a gente poder conversar. E eu vou fazendo algumas perguntas, algumas questões em relação à tecnologia que a gente vai abordar hoje. Lembrando, vamos falar hoje sobre Virtualization Manager, né? Que é o módulo responsável por toda a gestão de maquinário virtualizado. E vamos falar do Storage Resource Monitor, né? Que é o módulo responsável por toda a gestão de storage dentro das nossas redes aí, das nossas corporações. Pessoal, fiquem à vontade. Novamente agradeço a presença de todos. Bom dia, bom evento aí. Miguel, agora é com você, né? Se você já quiser projetar a tua tela, eu já solto aqui a primeira pergunta do dia. Vamos lá. Aí, você está vendo minha tela? Sim, já tô. Pessoal, se vocês puderem Perfeito. confirmar, o time também da Aken, tá tudo certinho? Certo, beleza, já recebi aqui a confirmação. Vamos lá, então. Miguel, primeira pergunta, né, de todas, né? Vamos lá já entrar no mundo aí da virtualização. Então, overview, o que que é e o que que faz o Virtualization Manager na tua visão aí? Bom, um dos problemas, tá? Uhum, A realidade é que você estava falando no início da sua conversa. O Aken é um integrador, não é? E por quê? Porque fica muito mais fácil para o cliente, tá? Ter um serviço. Mas a realidade é que o cliente está fazendo com isso é ganhar tempo, tá? Com esse tipo de ferramentas, o que a gente faz é ganhar tempo. Com o Virtualization Manager, tá? A partir da virtualização da observabilidade, eu não preciso de entrar na consola do VMware,
tá? Eu posso me conectar diretamente lá, ou de Hyper-V, ou de Nutanix, tá? Então, eu posso chegar diretamente lá e ter uma observabilidade, porque depois eu posso ter um aplicativo que eu estou executando lá, eu posso monitorar o servidor da virtualização, mas entender como é que está meu hardware do VMware, por exemplo. Todos sabemos que o problema da VMware é que é bem caro, tá? Então, qual é a situação mais fácil? Ah, não tenho memória, vamos agregar mais memória. Ah, vamos a colocar mais processamento. Mas como é que eu estou usando minhas virtuais? Quão optimizado está tudo lá dentro? O que a gente faz é isso, é mostrar e dar recomendações. Por exemplo, eu tenho uma virtual, que essa virtual está consumindo 3 processadores e com um seria suficiente. Então, já não é preciso ir a comprar, já posso ter uma alerta, ou posso ter um mapa, ou posso ter um widget que eu posso entender essa informação. Então, essa é a realidade da Virtualization Manager, que eu posso ter tudo, já seja que eu tenha o VMware, que eu já tenha, ou tenha o Hyper-V, ou tenha o Uhum. Promox, ou tenha o Nutanix, e que tudo tem num só lugar. Tempo, gente, tempo. Sim. Perfeito, com certeza, né? Facilita a visualização, esse é sempre o propósito da SolarWinds, é unificar os dados e mostrar da forma mais simples possível, né? Tá na sua frente, não ter que acessar consoles distintas, não só na parte de maquinário virtualizado, a gente fala muito sobre isso também, né, Mia? Em equipamentos É, de rede, né? Cada cliente tem lá o seu escopo ali de produtos, né? De dispositivos com fabricantes distintos, Cisco, é tudo misturado, né? Normalmente, né? Ou às vezes na tem clientes que é nuvem. mais na nuvem também, então, com certeza, você tem uma forma de monitorar em um local centralizado muito mais fácil do que você ter que acessar ali o vSphere, o Hyper-V e por aí vai, para poder tentar entender o que está acontecendo no seu ambiente virtualizado nesse caso aí, né? Que é sempre o mesmo problema, tá? Como eu Uhum. posso ter tempo se eu não tenho tempo? É uma pergunta tão básica e tão fácil. Então, e como eu posso ganhar tempo? Sim. Automatizando processos ou, por exemplo, tendo ferramentas que me ajudem a ter mais tempo. Senão, eu não vou ter nunca tempo. Já não é uma questão de dinheiro, já é uma questão que eu não Uhum. tenho mais tempo, porque as 24 horas são fixas. Até que a gente não Uhum. more no Marte e a gente tem 48 horas, não vamos ter mais tempo. Então, como eu posso ganhar esse tempo? Automatizando, entendendo o que acontece tudo de um só lugar. Essa é a visão que tem SolarWinds. Perfeito, perfeito, perfeito. Obrigado aí pela introdução sobre o VMAN. E vamos lá, vamos continuando aqui, né? Sobre o Virtualization Manager. Como que ele contribui, né, para a gente de fato tenha uma redução nos custos em ambiente virtualizado, ainda mais falando de um ambiente que pode ter mais de uma tecnologia incorporada, como a gente tem aí no próprio exemplo, né? É assim mesmo, tá? Por exemplo, o que a gente está vendo agora na tela é uma realidade onde eu posso ter recomendações de todas as minhas virtuais, já seja Hyper-V, já seja Proxmox, Nutanix ou VMware, tá? Eu posso ter um painel onde eu posso entender o que está acontecendo, eu posso criar os meus próprios widgets, tá? Onde eu posso ter essa informação diretamente daqui. Mas especificamente do que você perguntou, tá? Eu posso ir para a parte, por exemplo, do Sprawl. Uhum. Quando a gente vai para o Sprawl, tá? Aqui posso ter recomendações, por exemplo, da Vanguard, que eu tenho 3 processadores e com um seria suficiente. Então, a ferramenta diretamente dá essa opção de modificar, já seja manualmente ou automatizar esse processo. Vamos imaginar que a gente tem uma virtual que é crítica, tá? Essa virtual Tá. que é crítica porque tem um banco de dados, eu posso criar um alerta que nossa ferramenta automatize o processo que quando precisa de mais, ela dê mais memória ou mais processamento e quando ela não está sendo utilizada, que seja diminuído. Ou mesmo em horários que, por exemplo, da noite, que eu não uso muito, eu posso diminuir tudo isso, esses Uhum. recursos. Então, fica muito mais fácil. Então, por exemplo, quando a gente fala de custos, tá? Já seja que eu estou otimizando os recursos, ou, por exemplo, que eu preciso de ter um capacity planning, quanto tempo vou consumir meus recursos com o uso atual que eu tenho. Então, aqui a gente pode mostrar exatamente, tá? Por exemplo, de um cluster, tá? Desse daí do vSAN,
quanto tempo Hum. eu tenho atualizado, tá? Qual é o crescimento que eu tenho, quanto eu vou precisar, eu posso ter os mesmos recursos, utilização do CPU, a memória, uso de disco. Então, tudo isso que é gráfico para a gente é o custo-benefício que a gente tem. Perfeito, perfeito. Ou seja, além de você poder fazer isso de forma manual, visualizando, mas a gente também pode ter condições de criar regras, né, que a gente dispara aí gatilhos na própria ferramenta que ela já atua de forma autônoma nesse caso, que é o que a gente Isso. agrega com os nossos serviços, né, exatamente esse ponto. Precisa ter especialização, não é tão, ok, é simples, mas ao mesmo tempo precisa ter uma certa especialização e conhecimento técnico para fazer isso de forma bastante certa e ajustada ao ambiente de cada cliente, né, Bia? E aí voltamos de novo à mesma situação. Como eu posso ganhar tempo se não tenho tempo? Então, é uma pergunta que a gente tem que fazer para tudo na vida. Então, como posso ganhar tempo? Como você falou, tá? É, eu não tenho tempo para me capacitar na parte do Vanguard, né? Por isso não tenho tempo para isso, para outro. Então, eu preciso de automatizar o processo, já seja que há quem ajude, ou já seja que a ferramenta ajude ao cliente a entender, tá? Que de uma forma muito mais fácil, custo-benefício é melhor. Perfeito, perfeito. A Marina acho que já tem uma questão aqui para poder falar, né, Nina? Vamos lá. Oi, pessoal. Aqui é uma pergunta do Maurício Cruz. Ele pergunta o seguinte: o VMAN precisa de agentes nas VMs ou a coleta é feita via API? Ah, excelente pergunta. Boa É uma pergunta. API. É uma API, tá? Então, é só usuário e senha. Então, eu não preciso de colocar nada lá. É uma conectividade, uma integração nativa, onde eu coloco usuário e senha e vou trazer toda essa informação que já está dentro do Vanguard, tá? E a gente coloca dentro da nossa ferramenta. Ótima pergunta. Obrigado, obrigado aí pela pergunta. Pessoal, lembre aí de interagir sempre. Marina, tem mais alguma outra questão, não? Tem sim, a Fátima está Tá. perguntando como integrar esses dados do VMAN com o SRM, para ter uma visão de ponta a ponta. Essa aí vou mostrar, tá? Quando a gente está chegando na parte dos storage, tá? Mas sim, agora vou mostrar como tudo isso, tá? Eu posso trouxer e conectar eles individualmente, já seja para o Vanguard ou, por exemplo, para uma virtual, ou não, para um servidor, tá? Que eu quero monitorar um disco específico, tá? Eu posso fazer isso de forma manual. Mas sim, eu vou mostrar tudo isso, fica tranquilo. Ótimo, ótimo. Bom, vamos dar sequência então aqui, Miguel, na próxima questão, que está falando especificamente sobre como que o VMAN, né, o Virtualization Manager, ele consegue prever quando um host vai atingir seu limite de capacidade, né? Você comentou sobre sprawl, mas onde que a gente vê essa questão de atingir o limite de capacidade? É por aí mesmo? Por aqui mesmo, tá? Então, por exemplo, Tá. aqui eu estou vendo o que acontece no futuro, tá? Uhum. O quanto eu estou consumindo, tá? E quanto tempo eu vou precisar para consumir todos os recursos. Então, nesse caso daqui, a Tá. gente mostra a tendência atual, tá? E tem uma simulação. Então, quanto tempo a gente vai precisar ou quanto tempo eu vou consumir todos os meus recursos. A gente faz essa análise inteligente, onde eu posso projetar o que vai acontecer no futuro ao nível de processamento. Mas lembra Perfeito. que essa daqui, tá, uma questão matemática. Então, se eu tenho processos dentro da ferramenta da SolarWinds, que ela está analisando para me mostrar essa informação, mas eu estou automatizando processos, o que hoje mais de 20 anos, tá? Poderia ser mais de 40 anos. Por quê? Porque um dia eu posso diminuir esses recursos ou aumentar. Então, essa inteligência que a ferramenta faz, quando eu automatizo processos, fica ainda mais longo o tempo de consumo total dos meus recursos. Perfeito, perfeito. Entrando na questão assim de integrações com outras soluções, Miguel, a gente já abordou em outros webinars e outras sessões, né? Novamente eu convido a todos a acompanhar os nossos canais e assistir as gravações anteriores. A gente falou em algum momento sobre o Server Application Monitor. Então, me conta um pouquinho sobre como que a ferramenta, né, o Virtualization Manager, na visão de observabilidade, se integra com as demais soluções, né, com as demais partes da ferramenta Observability Self-Hosted. Então,
Vamos ter muita gente que ainda tá o que são Uhum. o que estão utilizando os SABICs. Por exemplo, eu vou usar SABICs porque o Brasil adora SABICs, Sim. tá? Então vamos a falar um pouco de Você acha? SABICs. Você acha? Não, eu não Sim, percebo sim, isso não, sim. não sei o que acontece. Mas tá Mas bom, vamos lá. o que acontece com eu adoro o SABICs, tá? Porque ele tem muita Tá. capacidade. Mas qual é o problema? Que consome muito tempo. E aí de novo a mesma pergunta: como eu posso ganhar tempo se eu não tenho tempo? Então, o que acontece com o Zabbix, tá? Essa quantidade de tempo. Quando eu tenho uma ferramenta como o SolarWinds que já está tudo automatizada e criada para ganhar tempo, no Wizard que a gente tem, vamos a ter uma questão de fazer diferentes análises. Então, essas análises que a gente faz, já seja ao nível de aplicativos, ou já seja a nível de virtualização, tá? Nesse caso daqui com uma API, mas eu vou descobrir, por exemplo, servidores que estão sendo virtualizados, tá? E eu posso monitorar Tá. eles diretamente da virtualização. Então, eu vou Uhum. ter minha virtual que tem um banco de dados, tá? Então, eu vou Tá. monitorar o banco de dados e também eu vou monitorar a parte do Vanguard ou no Nutanix, ou o que seja, tá? Mas Tá. Tá. a realidade é que na descoberta que é automatizada, eu vou descobrir tudo isso para ter tudo em diferentes módulos bem organizado. Mas temos que lembrar que com web observabilidade, se para mim, por exemplo, esse daqui não é, não, eu não quero ter essa informação, eu posso Tá. construir um widget que seja, por exemplo, da virtualização. Então, Exato. na parte onde eu quero ter informação, eu posso criar minha própria tela, que tenha virtualização, que tenha aplicativo, que tenha o servidor. Eu posso criar tudo isso. Então, a Perfeito. integração com tudo não tem limite, porque a ferramenta é Open REST API. Então, com um template, eu posso chegar onde eu quero. Perfeito, ótimo. Isso comentou num ponto que eu acho super interessante reforçar, que é a questão de criação de portais e painéis específicos. A SolarWinds, obviamente, ela tem toda essa parte de templates, onde a gente consegue construir de forma nativa na plataforma. Mas eu acho importante agregar para quem está assistindo aqui a nossa capacidade de criar portais específicos baseado em necessidade de negócio. Né? Há um tempo atrás, a gente teve um caso muito interessante na empresa, que eu me lembro, onde o cliente ele tinha necessidade de monitoramento de cancelas, né? Pedágios, enfim, portagens de pedágios no Brasil. Pedágios, né? Monitorar pedágios, monitorar, sei lá, parte de drive, de McDonald's, essas coisas, né? Atuação em bombas de combustível e etc. E para monitorar tudo isso daí, você não tem só uma única tecnologia, você sabe muito bem, né? A gente falou de Zabbix aqui, mas tem cliente que pode ter umas N tecnologias diferentes, e aí É, vira uma bagunça, né? Então, no final das contas, uma única solução, às vezes você consegue, obviamente, gerar gráficos e reportes interessantes, mas nesse caso especificamente, a gente criou um portal para o cliente, onde a gente conectou uma série de tecnologias e plotou ali uma informação com o mapa do Brasil pontuando aonde estavam as falhas e quanto que aquilo custava em termos de valor quando caía, né? Quando o ambiente caía. Então, isso era bastante interessante porque a gente estava unindo informações de diversos pontos e diversas tecnologias distintas. Então, é interessante também, agregando aí o que você comentou, dessa capacidade aqui do time de integrações de desenvolvimento interno, né? e por que isso, Hélio? Porque a gente não está indo para um fabricante, a gente está indo Uhum. com protocolos. Então, tudo que seja relacionado com a IoT, tá? O que a gente faz é com um protocolo, já seja Uhum. ISNMP, já seja SNMTP, então SMP. Então, quando a gente tem por protocolos, eu posso chegar aonde eu preciso, tá? Sim, Então, quando falamos de IoT, uma bomba de gasolina, tá? Ou uma câmera, ou um sim, monte de coisas que hoje, tá? Como a internet tá chegando para todos os lados, agora é muito mais fácil o monitoramento. Mas, o que você falou é verdade. Quantos, quantas consolas eu preciso para ter tudo isso funcionando? exato. Como eu posso automatizar alertas para que seja mais fácil para mim monitorar tudo isso? Porque eu perdo dinheiro, então é custo-benefício. Não é uma Uhum. questão de ser manual. No momento, a gente tem que automatizar porque não temos mais tempo. Exato, exato. É aí que a gente chega no que a gente sempre falou, que é a famosa observabilidade, não é? É você ter a união, enfim,
juntar tudo isso, né, de uma forma que seja de fato É, inteligente e conectado à necessidade de cada negócio. Não adianta você ter uma série de tecnologia que apertar botão para apertar botão não adianta nada, né, se a informação não é realmente coerente com a necessidade do negócio, né. ou assim com relacionamento de alertas, eu tenho um número de clientes que cai um dispositivo, daí tudo que está para frente, tá? São 10 alertas que o cliente tem. E para que eu Pois. quero ter 10 alertas? Eu quero ter só uma. Então a gente correlaciona tudo junto para saber e ter uma topologia de tudo que é afetado. Exato, perfeito. Marina, uma pergunta aí para nós? Temos duas aqui. Primeiro do Bora. início, ele pergunta se é possível integrar o VMAN para receber alertas sobre falhas de cluster. Sim, claro. Aqui a gente Hum. tem alertas, tá? Então, essas alertas podem ser ao nível que você precise, tá? E eu vou mostrar uma coisa que também é bem legal de mostrar. Então, essas alertas, tá? Como eu tenho trigger condition e eu já estou conectado, eu posso ter que o cluster falhou, que tem uma falha, ou, por exemplo, que não tem suficiente memória. Mas trigger condition não é o que eu quero mostrar. Para mim, o que é importante é trigger actions. Ou seja, quando acontece A, eu quero que a ferramenta faça B, tá? De forma automatizada. Como é que a gente faz isso? Eu posso agregar uma ação, e essas ações já estão prontas para a gente. Já seja que eu quero o host não tem mais espaço e eu quero que a ferramenta faça de forma automática. Ou, por exemplo, que ela dirija tudo que seja parte do CPU, memória e recursos. Então, eu tenho essa possibilidade que eu não tenho e modifica de forma automática. Ou eu não tenho espaço, manda para esse lado de lá. Então, alerta, o cluster caiu, manda tudo para lá. Eu já tenho uma alerta pronta para isso. É isso. Maravilha. Agora eu tenho duas perguntas da Fátima, uma na sequência da outra aqui, ó. Como a funcionalidade de simulação de capacidade, né? Como a funcionalidade de simulação de capacidade, Simulated Utilization, pode auxiliar no planejamento de crescimento? Essa é a primeira. A segunda é: quais são os benefícios de centralizar o monitoramento de aplicações, servidores e componentes nesse dashboard? Bom, então, vamos então para a primeira pergunta. Aqui eu vou mostrar, tá? Por exemplo, nesse caso daqui, como é como é que está a minha visão, tá? Então, aqui eu posso saber o que eu estou utilizando, tá? E qual é o consumo. Se você está vendo aqui, eu posso entender quando eu estou no 80% e 90% e quanto eu vou chegar ao 90%. E embaixo, o tempo, tá? Então, nesse caso daqui, se atualmente com o que eu tenho, tá? Eu vou chegar em 20 anos no consumo final. Logicamente que esse é um teste, mas no caso de vocês, e lembra que nessa ferramenta você pode testar por 30 dias sem custo algum, sem necessidade de colocar cartão de crédito, nada. Você pode fazer o download e testar. Agora, então, aqui eu vou ter o consumo atual e o que eu a simulação, tá? Da projeção que a gente vai fazer. Isso eu posso trouxer em combinação do VMware, por exemplo, tá? E quando eu faço integração, nossa ferramenta faz tudo esse análise para entender o consumo que eu vou ter daqui a um tempo. E a pergunta 2 era, Marina, desculpe. Quais são os benefícios de centralizar o monitoramento de aplicações, servidores e componentes nesse dashboard? Tempo de ter tudo, já seja Tempo. relacionado com minhas alertas, já seja de ter tudo numa sola consola, já seja a automatização de o que eu preciso de ter, tá? Então, o benefício é que eu vou ter mais tempo para fazer outras coisas, porque eu estou automatizando processos num só lugar. Então, o tempo é o mais importante, gente. Aqui não temos possibilidade de comprar tempo, tá? Então, como ganho tempo? Automatizando processos. Essa é o que o SolarWinds faz, nesse caso com Virtualization Manager. Numa sola tela, eu posso construir o que eu quero ter alertas e que quando a coisa acontece, já seja que eu automatizei um processo para que a ferramenta sozinha faça o que eu quero, já seja um script, já seja colocar mais recursos, qual seja a ação, tá? Para ter mais tempo. Ótimo, ótimo. Miguel, aproveitando aqui mais um ponto, né? Como é que a gente consegue aí, com a ajuda do VMAN,
evitar falhas antes que elas impactem de fato o usuário final? Aí, isso sempre foi com os alertas, tá? Então, se eu tenho alertas, ou, por exemplo, eu poderia ter também recomendações. Essas recomendações eu poderia agregar diretamente dentro de um widget, na parte da virtualização, por exemplo. Então, o que Uhum, acontece é que aqui eu vou ter alertas, por exemplo, que eu já não tenho mais espaço, que já chegou ao limite do que eu configurei a ferramenta, tá? Então, aqui tenho essa recomendação do que eu teria que fazer, tá? E fazer esse análise tá. de forma fácil. Então, aqui está o problema e a recomendação. Não tenho que pensar o que eu tenho que fazer. Aqui a gente já mostra qual é o problema e a recomendação. Perfeito, ótimo, ótimo, ótimo. Pessoal, tem mais algum outro ponto, alguma questão, Marina, não sei, em relação a Virtualization Manager, para a gente já mudar o tema e já avançar? Temos uma aqui, ó, da Fátima de novo. Grande Fátima, salve. Boa. Como o Zabbix lida com a descoberta automática, o Low-Level Discovery de máquinas virtuais e hosts? Bom, então, sabemos que eu sabe que é manual, tá? Então, qualquer coisa que eu faça, a gente fazer um script para chegar onde eu preciso. Se alguma coisa muda, preciso de novo de ter esse script de novo. Aqui a gente não faz isso. Por quê? Porque temos um wizard. Então, nesse wizard eu coloco meus credenciais, por exemplo, de SNMP, ou eu coloco essa conexão de API para o Vanguard, o Hyper-V, o Nutanix. Então, não importa qual é a muda que a gente tenha, essa descoberta fica ligada com esse dispositivo, tá? Então já é pronta para a gente. Vamos imaginar que eu compro 5 dispositivos de rede, tá? O que eu tenho que fazer? Se eu tenho Zabbix, tenho que agregar eles, tenho que fazer tudo manual. Aqui a gente só liga esse dispositivo para minha rede, eu vou descobrir de forma automática e eu vou mostrar esses 5 dispositivos novos. É assim de fácil. Maravilha, Miguel. Olha só, agora o Maurício tem aqui duas perguntas, na verdade, uma na sequência da outra. Quais os tipos de relatório que o VMAN possui? E a segunda, há dashboards prontos para ambientes VMware e Hyper-V? Bom, relatórios. A gente tem relatórios já prontos, tá? Do que eu preciso. Mas o mais importante é que eu posso criar meus próprios relatórios, onde esses relatórios não somente que eu posso ter para toda segunda-feira, 8 da manhã, ter a informação que eu quero e eu posso construir da forma que eu precise. Já seja do Vanguard, do Hyper-V, do Nutanix, e misturado com um aplicativo, misturado com o que eu quero. Eu posso trazer essa informação diretamente dos relatórios. E a outra pergunta era, Marina? Se tem dashboards prontos para ambientes VMware e Hyper-V? Sim, 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 porque os widgets, tá? Que essa é uma maravilha que a gente tem. Os widgets, a gente só tem que escolher o que eu quero que a ferramenta mostre. Por exemplo, eu venho para aqui, aqui eu vou agregar widgets, aqui eu vou procurar, por exemplo, por vir assim, deixa eu ver se eu encontro alguma coisa. Então, tudo que seja relacionado com as virtuais, aqui a gente já mostra. Então, por exemplo, eu quero ter o user rate e já agrego aqui, já tenho essa informação. Tá bom. Tá? É assim mesmo, já está toda essa informação lá. Ou, se eu quero criar meu próprio, eu posso também criar meus próprios. Temos Custom Resources, onde eu posso trazer toda a informação que eu quero ter nesse widget. Maravilha. Olha só, tenho mais perguntas, pessoal. Podemos seguir aqui com as perguntas? Vamos lá? Tem? Bora, Bora. vamos lá. A gente tem mais um tempo aqui, daqui a pouco a gente já muda Maravilha. para o storage. Show. A Renata está perguntando o seguinte: como é que a SolarWinds realiza o monitoramento dos equipamentos de chão de fábrica? E quando a gente fala em IoT, ela também monitora as etiquetas RFID? Sim, você poderia fazer isso, mas isso não seria com parte da virtualização, já seria com outro módulo que é do aplicativo, onde eu vou me conectar nesse aplicativo, por exemplo, RFID, e daí trouxe essa informação, mas não seria com a parte de virtualização. Lembra que a parte de virtualização a gente se conecta a Nutanix,
VMware ou Hyper-V, e eu vou trazer essa informação que está lá, tá? Mas com aplicativos eu posso fazer isso também. Boa. Tem uma outra da Fátima que está arrasando aqui, ó. Como o Zabbix lida com a descoberta automática, o Low Level Discovery, de máquinas virtuais e hosts? Bom, não sei como é que satisfaz essa parte daí. Eu vou fazer, eu vou falar do que eu faço, tá? A gente aqui faz o seguinte, como eu falei, é um wizard. Eu coloco protocolos com usuários, senhas. Por exemplo, se eu tenho, tá, dispositivos de rede, eu vou usar SNMP versão 1, 2, 3, WMI ou ISNMP e eu vou trazer essa informação. Se eu vou para, por exemplo, para a parte da virtualização, eu vou utilizar SNMP, WMI, SSH, RCP, todos esses protocolos, e daí eu trouxe essa informação, tá? Mas é assim como a gente faz essa descoberta inicial com a parte de virtualização, com os protocolos que estão aqui embaixo. Maravilha, gente. É isso por enquanto. Vamos lá. Obrigado, Marina, obrigado. Vamos então mudar o tema, Miguel. Vamos falar um pouquinho sobre Storage Resource Monitor. Então, primeiro, antes de começar, o que que é? O que que faz Storage Resource Monitor? Pode dar um overviewzinho, assim, só para poder já dar um início aí para o pessoal poder já se interagindo? Então, temos um monte, é a mesma situação sempre, Hélio. Se eu tenho o Tá. Hyper-V, e eu tenho o NetApp, ou eu tenho o Hum, DMC, EMC, ou eu tenho o Huawei, tá? Eu já tenho duas consolas que eu tenho que estar olhando e procurando qual é o problema. exato. Tá? Bom, então, se eu tenho a parte de chegar na parte dos storage, tá? Onde eu posso ter todos os meus storage, eu posso criar mapas para entender como é que está, se eu tenho alguma latência, se eu estou com algum problema do IOPS, ou quanto, como é a saída, e construir isso que estamos vendo aqui na tela de forma bem fácil, já começou a ganhar tempo. Então, já o cliente que tem Hyper-V e tem um Dell EMC, tá? Console Arduino numa só tela e pode ter toda essa informação pronta. Então, o Storage Resource Manager não nem mais nem menos que uma ferramenta que se vai integrar para esses storage e vai trazer essa informação que estamos vendo aqui na tela. Ótimo, ótimo. É aquela velha situação que a gente comentou, né? Diversos consoles separadas, totalmente apartado. O cliente compra MC, compra Dell, compra storage de tudo quanto é marca. E aí a gestão disso fica como, né? É aquela confusão de sempre. Então, 2022 tinha uma promoção que era Dell EMC, tá? Tá, 2025, o Huawei comprou, então já tenho o EMC e tem o Huawei, já tenho dois storage e tem o Hyper-V. exato. Então, Exato. já tem Como é que três gerencia isso? consolas. Uhum, 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 Então, essa é a realidade, tá? Não é uhum. que a consola de Huawei é ruim, ou que a consola da Hyper-V é ruim, ou a consola da EMC é ruim. Não é esse o Tem a ver, problema. tem a ver com o tempo, né? É o tempo. E chegar lá, tá, espera que eu vou Uhum, abrir a consola. Então já tem preciso uhum, de três telas para estar olhando se está tudo funcionando bem. uhum, uhum. Ou pior, eu abro minha máquina, abro o Outlook e tem 200 alertas, onde eu vou eliminar todas elas, porque são para mim, não sei o que é isso. Então vou esperar até que elas prenda fogo, porque não vou ter tempo suficiente para olhar essas 200 alertas. Exato, exato. Tudo se resume nisso, no final das contas. Questão de tempo, né? Não adianta. Você começa a abrir, 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 e às vezes você precisa ter especialistas em marcas específicas, precisa investir nisso também. Tudo fica mais complexo, né? No final das contas. Esse é o problema, o Helio, eu não tenho tempo para olhar as três consolas e depois fazer a investigação de qual é o problema. Então, eu Uhum, preciso de uma recomendação que fale o problema é esse daí. Maravilha, vou atacar o problema solucionado. Continuo, tá? Para o próximo uhum. problema, porque não é que acabou aí. Continuam problemas. Então, como eu posso ter tudo organizado para quando a falha acontece, porque não é que não vai falhar, vai ter falhas, vai ter. Então, como eu posso ter essa parte bem organizada? Com ferramentas assim, gráficas, com alertas inteligentes, com Alert Stack, onde eu posso agrupar tudo num só lugar e correlacionar minhas alertas para, num só lugar, eu atacar esse problema. Excelente, excelente. Legal, como é que o Storage Resource Monitor, ele permite identificar, né, de forma rápida, qual que é o volume, ou qual que é o lume
que está sobrecarregado? Onde a gente vê isso na ferramenta? Você está vendo, por exemplo, aqui eu tenho, tá, o Hum, capacity list, tá, que eu estou tendo no meu storage. Então, aqui a gente mostra, porque eu já criei esse widget. Então, nesse widget uhum, aqui, eu posso ter o tipo tá, de loom que eu tenho, ao qual eu array, tá, nos tá, últimos 7 dias, se eu estou no nível do warning, se está crítico, ou qual é a capacidade que eu tenho agora. Então, quando ele é crítico, eu posso ter essa informação. Nesse caso daqui, uhum, eu posso entender que a latência que eu estou tendo, porque o problema sempre nos storage é a parte da latência. O que é a latência? uhum, Quando tem muita gente consumindo a mesma pasta, a mesmo arquivo e começa a ter lentidão, tá? Aqui eu tá, posso ter esse análise de latências do IOPS, do escritura e leitura, toda essa informação pronta, tá? Então, se eu tenho um uhum, problema de performance no meu IOPS, eu vou mostrar aqui e eu vou ver exatamente quais são eles que estão com problemas. tá. Perfeito, perfeito. Marina, acho que já tem já uma questão? Tem uma pergunta aqui do Maurício. Há Tá. relatórios de previsão de capacidade e tendências de crescimento? Exatamente. Então, se você vai para a parte de storage, aqui tem o Capacity Dashboard, onde eu já vou ter toda essa informação pronta. Então, aqui eu já tenho a capacidade atual quando eu vou, a nível do arquivo, tá? Eu vou ter e quanto eu estou usando, aonde está a capacidade que eu vou precisar de ter mais, porque eu já passei ou estou precisando de ter daqui a pouco, aonde eu poderia ter uma latência e quanto eu tenho que aprovisionar para isso, tá? A capacidade do ThinNAS, onde eu posso saber exatamente quanto é que eu tenho, quanto eu vou precisar e quanto eu vou consumir essa informação. Então, aqui a gente já mostra tudo pronto. Lembre também que eu posso também criar minhas alertas. Então, quando o hardware está chegando o crítico, eu tenho essa informação pronta. Perfeito. Perfeito. Mais uma pergunta aqui da Fátima. Qual é o impacto dessa latência excessivamente alta nas aplicações que dependem desse volume? E qual a causa raiz provável? Nesse caso daqui, por exemplo, se eu tenho uma LUM que está com um problema como essa daqui, aí eu posso fazer um clique e entender qual é a latência e eu vou entrar diretamente dentro dessa Lenovo, dessa DR e entender se está com falta de memória, se está com um pico muito alto de consumo, se é porque não tem espaço. Então, eu posso ter essa latência exatamente, tá, das últimas 24 horas a nível de leitura, escritura e ter toda essa informação. A gente vai mostrar diretamente aqui na tela. Maravilha. Mais uma aqui da Renata. Quando trabalhamos com storage em alta disponibilidade, é fundamental compreender como o licenciamento da SolarWinds se comporta nesse tipo de ambiente. Eu gostaria de entender como a plataforma gerencia os cenários de redundância, failover, replicação, garantindo a continuidade no monitoramento e a integridade dos dados em caso de falhas. Além disso, como a SolarWinds trata o balanceamento e a alta disponibilidade entre nós e instâncias secundárias? Bom, então temos que lembrar, ponto número um, que a gente vai chegar a essas histórias, tá, de diferentes modos de conectividade, já seja MAP ou conexão direta, como seja, tá? Quando eu me conecto lá, eu vou trouxer toda essa informação. Então, aí vou entender como está a replicação, como é que está a alta disponibilidade. Então, a ferramenta vai trazer toda essa informação. Referente à parte do licenciamento, como é o licenciamento? A parte do storage, tá? Ela não está incluída dentro do licenciamento da observabilidade que a gente tem. Por exemplo, aqui eu tenho um monte de módulos que estão já preparados com uma só licença, eu posso fazer tudo isso. Mas para storage, a gente precisa de entender qual é a marca que você tem, tá? Daí, o que você precisa de monitorar e você vai licenciar, por exemplo, um storage e tudo que está dentro de todas as LUNs que esse storage tem, isso vai ser licenciado. Mas se você quer entender essa informação, logicamente que poderíamos ter uma ligação individual com você, entender qual é o problema que você tem ou a necessidade que você tem, e daí podemos falar mais em profundidade. Mas seria mais ou menos esse o caminho. Perfeito, Miguel. Tem mais uma outra pergunta do Maurício aqui.
É possível rastrear uma lentidão de VM até o storage físico usando ambos os módulos? Sim, claro, você poderia fazer isso, porque, por exemplo, aqui eu não tenho configurado a parte da virtualização, mas seria possível, porque eu vou me conectar diretamente. Nesse caso daqui, aqui eu tenho um VMware, tá? Então, esse VMware daqui, eu posso entender a parte de quanto está provisionado, tá? E onde eu tenho alguma lentidão, alguma latência, algum tipo de problema. Então, aqui eu estou monitorando o SX Host, tá? Aqui já eu tenho configurado. Então, aqui eu tenho essa informação para mostrar. Então, vou me conectar para o VMware e trouxer essa informação, mas se é possível, como estamos vendo na tela. Tá. Tem mais duas perguntas aqui da Fátima, tá? Vou ler uma e depois eu coloco a outra. Tem alguma data de expiração ou limite de capacidade de monitoramento? Por exemplo, número Não. de hosts, VMs, TBs de armazenamento que esteja sendo aproximado ou excedido? Deu para entender a pergunta? Sim, entendi. Não, não tem limite de monitoramento, tá? Se você tem licenças disponíveis, você tem, não tem limite, tá? Então, essa daí não seria problema. E depois, se alguma delas tem alguma falha, tem algum problema, sim, a gente vai mostrar, sim, fica tranquilo. Ótimo. A outra pergunta da Fátima também. O licenciamento atual da SolarWinds suportaria o acréscimo sem custo adicional imediato? Não, só vamos a monitorar tá, o que está licenciado. Logicamente, se que você, vamos imaginar que você comprou 10 e você precisa de 5 mais, tá? Você poderia comprar, pelo menos da Aken, tá? E isso não vou falar que é automático, mas é de um dia para outro. Não é complicado esse aquecimento de licenças. Mas é preciso de ter licença disponível para monitoramento. Maravilha, gente, é isso por enquanto. Show, Nina, obrigado. Miguel, falando de uma questão das tarefas cotidianas, né? Como é que o Storage ele ajuda a gente nisso, né? O Storage Resource Monitor a gerir melhor aí, ganhar tempo com as tarefas cotidianas do dia a dia. A realidade é que no momento que eu posso ter tá, um dashboard de performance, como eu vou mostrar aqui, tá, onde eu posso ter a performance de cada um de minhas LUNs, eu passo de ser reativo a proativo. Por quê? Porque eu tenho um cores onde eu vou ter problemas, onde eu tenho problemas. Então, no meu dia a dia, eu sei que eu tenho configurado um alerta que me vai avisar no parametrizada, que quando chega a 80 me avise, tá? Eu posso chegar aqui e entender por que eu tenho uma latência específica. Então, nesse dia a dia, a ideia é passar de reatividade a proatividade. Uhum. Perfeito, perfeito. Miguel, a gente sabe, né, que o Storage, o Resource Monitor, ele monitora diversos fabricantes diferentes. A gente comentou isso logo no começo da apresentação. Um ponto que eu acho que é interessante, de repente, apresentar ou mostrar é a lista, né, desses fabricantes que a gente consegue suportar de uma maneira fácil, até para o pessoal ter essa visibilidade. Já vou procurar. Só um Tá. minutinho. Olha só, enquanto a gente tem esse momento, Uhum. o Maurício perguntou uma outra coisa. Como é que o produto, né, no caso SRM, auxilia na redução de custos com infraestrutura virtual e storage? Não entendi a pergunta, Marina. Como que o produto auxilia na redução de custos com infra virtual e armazenamento? De novo, tá tendo, por exemplo, a possibilidade de ter um dashboard, tá, do capacity, onde eu posso planejar o que vai acontecer, já seja a nível do storage ou a nível de virtualização, tá, e ter esse capacity planning, para mim é muito mais fácil esse entendimento de proatividade do consumo que eu vou ter daqui para frente. Então, a gente já tem isso preparado. E lembre que se eu quero ter tudo isso junto, eu posso ter um relatório onde eu tenha tudo que eu quero, já seja a nível do storage ou a nível de virtualização, para ter esse relatório pronto. Toda segunda-feira, ou melhor ainda, sexta-feira, às 6 da tarde, para ir para casa pensando em tudo isso. Obrigada, gente. Boa.
É, pessoal, a gente já está com essa pergunta, inclusive, que a gente recebeu no Maurício, era a mesma pergunta que a gente ia acabar já contemplando aqui, né, Miguel? Que é a questão de redução de custos da empresa, como que a gente consegue resolver através de todas essas funcionalidades da ferramenta. E aí eu acho que você já chegou naquela parte das histórias de suportados, que acho que é interessante ter isso daí fácil para o pessoal, até de repente copiar e colar aí no chat também para o pessoal ter acesso a essa informação, acho que é bastante válido. Bom, deixa eu ver que eu não sou aqui, chat. Especialista em Aí, Zoom? aí, já, pronto, eu já coloquei, tá? Então, aqui a gente, aí Boa. eu já, aqui tem o link, tá? Do quais são os dispositivos que a gente suporta com a parte da Storage Resource Devices. Perfeito, perfeito. Bom, Miguel, a gente está chegando ao final aqui. Eu queria novamente aí te agradecer pelo teu tempo. Acho que a gente vai ter mais uma questão aqui da Marina já já. Mas obrigado aí pela apresentação, pela introdução nas duas tecnologias. E pessoal, queria convidá-los, né, para quem está aqui online junto com a gente, a entrar em contato, né? Nós, obviamente, a gente vai entrar em contato com todos vocês para até entender qual é a situação, o que que vocês precisam em relação ao apoio da AC, né, como integrador SolarWinds oficial. Mas contem com a gente, né, nessa questão de configurações, gestão das tecnologias e como que a gente vai poder estar auxiliando vocês no dia a dia aí com as tecnologias, tá? Marina, tem mais algum outro ponto? Opa, tem aqui a última perguntinha da Fátima. Qual é a Tá. recomendação de maior prioridade que o VEMAN está sugerindo nesse momento para melhorar a saúde ou a eficiência do ambiente? Lembra que como a gente tem esse sprawl, tá? Nesse sprawl eu posso entender de hardware qual é o problema ou aonde eu vou precisar de ter mais, onde eu poderia, tá? Dar mais memória, por exemplo, tá? Então, nesse caso daqui, eu sei que esse nodo, tá? Está utilizando 100% da memória, então a recomendação é 4 e teria que, desculpa, está consumindo 4 e teria que ter 8. Então, diretamente daqui, eu posso colocar 8 e modificar isso, tá, diretamente. Lembra que também posso automatizar esse processo, mas se eu quero fazer de forma manual, é possível. Já seja a nível dos snapshots, a nível do virtuais que estão mais de 30 dias aí sem fazer nada, ou que estão aí no limbo, que precisam de desligar elas, diretamente daqui. Perfeito, Miguel. Gente, acho que com isso encerramos aqui a nossa caixinha de perguntas e vamos lá para fazer a premiação de quem vai levar hoje a EcoDot com a Alexa. Pode ser? Olha só. Então, Perfeito, vamos lá, vamos seguir. a Uhum. gente tem 9 interações aqui contra. Então, foi um páreo duro da Fátima e Maurício. E a Pô, isso é gente bom, pô, isso é bom, isso é legal. Obrigado aí, obrigado pela maravilhoso. interação. Maravilhoso, Muito maravilhoso obrigada mesmo. aos dois. Ótimo. Espero que na próxima mais gente se some, né? Mas Uhum. isso, então a Fátima levou novamente o nosso prêmio, que ela ganhou Tá. mês passado, ela estava aqui, ela fez perguntas também, interagiu bastante conosco, e dessa vez a mesma coisa, ganhou de 9 interações a 7 do Maurício, gente. Então, Show de bola. é isso. Vou Boa, deixar boa, boa. vocês fazerem o encerramento, então, mas Fátima, pode deixar, a gente vai entrar em contato com você em breve. Muito obrigada, e obrigada a todos aí que participaram. Pessoal, obrigado, né? Agora a gente tem esse slide aqui, que agora é com vocês, né? A gente aguarda aí o contato, a gente também vai entrar em contato para poder estar entendendo a necessidade, o que que vocês precisam em relação à parte de gestão de máquinas virtualizadas, a parte de gestão de storage, mas a gente fica à disposição. E novamente, gostaria aí, em nome da Aken, de agradecer a todos pela participação, né? E acompanhe as nossas redes para poder se inscrever aí nos próximos eventos que a gente vai estar disponibilizando. E fique à vontade aí também com o restante do time. Miguel, obrigado de novo pela participação e novamente eu agradeço se vocês puderem preencher aqui o nosso QR Code com a pesquisa de satisfação para a gente poder estar sempre melhorando aí os nossos próximos eventos. Miguel, obrigado, bom dia a todos e vamos em frente.